Amém, irmãos? Amém. Qual é a pessoa mais importante essa noite aqui? Jesus. É isso aí, irmão. Glória a Jesus. Ele é a pessoa mais importante esta noite. E é por causa dele que nós estamos aqui. Amém? Graças a Deus, irmãos, por todas as coisas. Os irmãos podem abrir em Romanos capítulo 8. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, único Deus verdadeiro e a vida eterna, em quem nós temos crido, em quem nós temos aprendido, toma posse do nosso ser, nos ajuda pelo poder do Teu Espírito Santo, a confiar plenamente na Sua palavra, no Seu Evangelho. Nos sustenta, Senhor, fortalece nossos corações, nos ajuda, Senhor Jesus, a crer cada vez mais no Seu Evangelho, a sermos filhos obedientes, que possamos aprender, Senhor Jesus, todas as coisas com o Senhor. Nos ajuda a sermos livres da desobediência, porque nós queremos, Senhor Jesus, estar aqui para dar frutos e frutos com abundância, e que o nosso fruto possa permanecer. Ajuda, Senhor Jesus, tira da nossa vida todo o escândalo, toda a iniquidade, para que possamos ser filhos amados, que possamos brilhar como astros neste mundo, retendo firmemente a palavra da vida. Opera com poder, com graça sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Estejamos orando, irmãos, para que haja mais batismo. Amém? Que Deus abençoe, a vida de cada um dos irmãos, da Maiara, se batizou agora, Elias se batizou uns 3 meses atrás, 4 meses atrás. Falei, Maiara, tudo acontece na vida da Maiara em setembro, né? Sexta-feira completou 1 ano de casada, sexta-feira que vem, faz aniversário, né? Nasceu hoje, olha que benção, né, irmãos? É uma caminhada que se inicia. Precisamos ter mais batismo esse ano, irmãos. Lembra que eu falei no começo, lá no comecinho desse ano, eu falei, irmãos, o Espírito Santo vai fazer. E aí os irmãos entenderam o quê? Que era para casar, Aí veio o irmão Erisvaldo casou, o Eduardo e a Larissa Cajamar casaram, casal abençoado ali, o Joel vão casar. Então, a gente tem que fazer mais, tem que passar esse número aí, irmão. Porque como entender errado, então a vida que segue, Mas, brincadeiras à parte, o batismo ele é fundamental, importante para a igreja, para o crescimento da igreja. Amém, irmãos? E para o reino de Deus. Então, que os irmãos estejam aí orando, pedindo a graça e o poder do Senhor Jesus, para que Deus possa usar a sua vida, para que você leve o Evangelho, para que as pessoas sejam salvas e você seja um instrumento na mão de Deus. Amém? Então está aí a Maiara novinha em folha, que a palavra nos ensina que a pessoa, ela nasce de novo. Nasce de novo. Amém? Em Romanos capítulo 8, irmãos, versículo 29, a palavra vai nos ensinar assim. O que aconteceu hoje aqui, essas palavras vai nos ensinar bastante. Versículo 29 diz: porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também. Então hoje o que aconteceu? A palavra ela se cumpriu, o mandamento do Senhor Jesus se cumpriu. Então, hoje a nossa irmã, ela foi chamada, como diz o versículo 30, e ela foi justificada. Jesus é quem faz essa obra nas nossas vidas. Jesus é quem nos chama. É Ele quem justifica e é Ele quem glorifica os seus filhos, através do seu poder e da sua autoridade.
Jesus Cristo, irmãos, ele disse em Marcos 16:16, ide por todo o mundo, pregue o Evangelho, anunciai o Evangelho. Quem crer e for batizado, será salvo. Então o batismo é uma ordem dada, não é pela igreja, por pastores, é uma ordem dada direta do Senhor Jesus. Quem crer e for batizado. Lá em Mateus 28:19, Jesus também disse, para também sairmos, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Eis, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando a palavra ensina que Jesus Cristo fala, quem crer e for batizado será salvo, isso é a realidade da igreja. Isso é um mandamento de Jesus. Provavelmente, se não todos, né, se batizaram. Quem se batizou quando era bebê? Na igreja católica. Vocês já se batizaram lá? Eu me batizei. E aí eu cresci, né, falei, eu já sou batizado, eu não sou pagão. Não é assim que o pessoal fala? Quem não batiza um, pagão. Tanto que quando a criança nasce, você vai comprar uma roupa que chama o quê? Pagãozinho, né? Vamos lá comprar um pagãozinho para a criança, que é uma roupinha. Jesus falou, quem crer e for batizado. Então como é que uma criança, um bebezinho, ele pode crer? Porque a ordem primeira é essa. Qual é a ordem? Quem crer e for batizado. Então é necessário primeiro crer e depois ser batizado. Então quando Jesus ele fala isso, quem crer e for batizado, então existe essa ordem. Não se batiza e depois se crê. Primeiro se crê e depois se batiza. Então quando o Evangelho nos ensina isso, como diz aqui, como nós acabamos de ler, versículo 30, irmãos, todos novamente, como é que diz aí? E aos a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então é um chamado de Jesus para toda a raça humana. A obra de Jesus, irmãos, a obra redentora de Cristo, ela é especificamente para os homens. Jesus, ele não tinha nada a ver vir a esse mundo, ele veio porque ele quis, foi voluntário. Mas Jesus, ele não veio a esse mundo porque ele devia alguma coisa para nós. É como nós acabamos de louvar, ele veio por amor. Então Jesus é aquele que, ao vir desse mundo, ele disse, quem crer e for batizado, será salvo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna é dada para aqueles que creem. Todo aquele que crê e for batizado é salvo. Agora a pergunta é, crer no quê? Jesus está dizendo, quem crer? Crer no quê? Crer em quem? Crer de que forma? Então quando Jesus, depois que ele morre e ressuscita, ele deixa essa palavra para os seus apóstolos, nós precisamos entender o que é crer. Crer na obra salvadora de Jesus. O que é que Jesus veio fazer? Eu tenho que crer no quê? Eu tenho que crer naquilo que ele fez e naquilo que ele disse. O que é que Jesus fez, irmãos? Primeiro, Jesus, ele encarnou, não é reencarnação, mas ele encarnou. Jesus, ele sofreu. Jesus, ele morreu. Jesus ressuscitou. Essa é a obra de Jesus. Então, primeiramente, Jesus, o verbo se fez carne, habitou entre nós.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Jesus se fez carne. Deus se fez carne. Jesus estava dentro do Pai, ele sai de dentro do Pai e entra dentro de um corpo humano. A palavra diz em Filipenses que ele negou-se a si mesmo, tomou uma forma de servo, se fez semelhante aos homens. E como homem ele sofreu e padeceu. Ou seja, a outra obra de Jesus, além de encarnar, de vir num corpo humano, foi sofrer e padecer. Então Jesus, ele passou por todas as tentações, todas as aflições, porque ele veio nesse mundo. Então ele suportou aflições, lutas, tribulações, tentações. Depois ele teve que enfrentar a morte. E depois ele foi ressuscitado. Então por que é que eu tenho que crer em Jesus? Porque ele fez essa obra espetacular, que nenhum outro podia fazer. Nenhum outro podia fazer o que Jesus fez. Então eu e você, irmãos, devemos crer em Jesus. O que é que Jesus veio fazer? Ele se fez homem. Por que ele se fez homem? O Verbo se fez carne, Jesus veio a esse mundo, por quê? Porque eu e você não éramos filhos de Deus. Eu e você não éramos filhos de Deus. É o que a palavra vai ensinar. Nós falamos semana passada. Então Jesus, ele se fez filho dos homens, para que eu e você pudéssemos ser filhos de quem? De Deus. Jesus se fez homem para que eu e você pudéssemos ser filhos de Deus. Jesus enfrentou tentações, lutas, aflições, para quê? Para nos ajudar nas nossas tentações. Jesus, ele foi condenado naquela cruz para que eu e você pudéssemos ser absolvidos. Jesus, ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. A palavra vai nos ensinar, irmãos, que Jesus precisou passar por tudo isso. A palavra vai dizer em Hebreus 9, 22, que sem sangue não haveria remissão dos pecados. Era necessário Jesus ele morrer naquela cruz. Era necessário Jesus ir para aquela cruz, derramar o seu sangue, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser perdoados. Se ele não morre, se ele não padece, nós não poderíamos ser salvos. Então era só Jesus ter morrido naquela cruz que estava tudo certo? Não. Jesus ele teve que vir a esse mundo, morrer, só que enquanto ele estava nesse mundo, ele não poderia cometer nenhum pecado. Então a palavra vai nos ensinar, lá em 1 Pedro, não precisa abrir lá não, mas acho que é 1 Pedro 2, 22, lá vai dizer que Jesus não cometeu pecado, e nem na sua boca se achou engano algum. Então pense, irmão, na obra de Jesus, que ele fez por mim e por você. Ele estava lá no céu, não tinha por que ele ter vindo a esse mundo, ele não devia absolutamente nada para nós, mas ele veio, se fez homem, sofreu, morreu, ressuscitou, para nos ajudar. Então Jesus, ele fez tudo isso para nos salvar. A pergunta que às vezes as pessoas se fazem é: salvar do quê? Alguém aqui por acaso está se sentindo em perigo agora nesse momento? Não. Vocês estão calmos, não estão? Está até bonzinho na cadeira, não está? Está bem gostosinho aí, não está, irmãos? Está meio tá uma coisa relaxante aí na cadeira, não está? Não está? Chega a estar vindo um negocinho assim no olho, pesado. Quer dizer, se os irmãos estão assim, é porque não estão se sentindo em perigo. Amém, irmãos? Aproveitar a oportunidade, né? Não pode deixar passar. Então, irmãos, você não se sente em perigo. Você vai pregar para uma pessoa, aí você fala assim para ela: olha,
Jesus quer te salvar. Ah, mas salvar do quê? Eu não me sinto em perigo. Eu não me sinto em perigo para que ele venha me salvar. Pois é, esse é o problema. Quando Jesus ele veio a esse mundo, irmãos, as pessoas, elas não se sentiam que estavam em perigo. Tanto que Jesus pregava para os judeus, e os judeus rejeitavam Jesus. Os judeus diziam, não, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus. Era isso que eles pensavam. O que é que os homens pensavam quando Jesus veio a esse mundo? Não, nós estamos bem, nós não somos servos do pecado. Eles falavam assim, olha, nós não somos pecadores como esses homens. Os judeus falavam isso. Não, aí Jesus dizia, vocês precisam ser libertos. Ele dizia, a gente não precisa ser liberto de pecado. Então, a todo instante, a cada momento, as pessoas rejeitavam Jesus, porque elas não sabiam do perigo que estavam correndo. Elas não sabiam o perigo que estava sobre elas. As pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, leprosos, coxos, mancos, os pobres, aqueles que tinham algum problema, alguma deficiência, aqueles que tinham qualquer coisa que pudesse ser rejeitados, essas pessoas eram desprezadas pela sociedade, leprosos. O cara tinha uma lepra naquela época, ele tinha que ficar em um lugar extremamente longe, distante de todos. Longe de todos. Por quê? Porque eles eram rejeitados. Então essas pessoas, quando ouviram dizer que um mestre, que um rabino, que um senhor estava passando por ali e que poderia tocar nele, o que eles faziam? Iam até lá e tocavam em Jesus. Então quem é que seguia Jesus? Eram os pobres, eram os deficientes, eram os desprezados, eram os abandonados. E aqueles que não tinham essas coisas, achavam que não precisavam de Jesus Cristo. Então Jesus, ele deixa muito claro quando diz, olha, vocês precisam crer. Então vocês precisam crer no quê? Crer no que Jesus disse. E o que é que Jesus disse? Jesus disse o que está escrito, o que os seus apóstolos deixaram escrito. Jesus pregou para os seus apóstolos, os apóstolos escreveram as palavras de Jesus, e é nessas palavras que temos que acreditar. É nos ensinos do Evangelho, é nos ensinos dos apóstolos que devemos crer. Então Jesus Cristo veio a esse mundo, encarnou, veio nesse corpo humano, sofreu, padeceu, não pôde cometer nenhum pecado, na sua boca não pôde se achar engano. Ele teve que suportar aquela cruz, padecer, sofrer escárnio e morrer e ressuscitar, para que você pudesse crer no que ele disse. Então eu preciso acreditar no que ele disse. Amém? Mas como eu disse, podemos pensar, eu não me sinto em perigo. Por que eu preciso crer em Jesus? Por que eu preciso acreditar em Jesus? Por que eu preciso me batizar, como a Maiara se batizou hoje? Por quê? Porque Jesus disse, e Ele mandou fazer isso. Porque quando você se batiza, você está confessando publicamente aquilo que você crê. Você está aqui diante dos homens, diante da igreja, diante de Satanás, seus demônios, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizendo que Jesus Cristo é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Você está confessando diante de tudo isso, e dizendo que você tem um compromisso com Ele a partir daquele momento. Jesus disse, quem crer. Então o que é que significa isso? Quem crê é crer na sua obra. Você crê que Jesus veio a esse mundo? Que Ele sofreu e padeceu e não cometeu nenhum pecado? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Mas outra coisa, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, irmãos. Por que é que eu preciso de Jesus? Por que é que eu e você, irmão, precisamos de Cristo? Por que é que os que têm Cristo não podem deixá-lo por nada? Romanos capítulo 3, versículo 10, vai dizer o seguinte, irmãos.
como está escrito. Não há um justo, nenhum. Quer dizer então, irmão, que, veja só, quando as pessoas olham para a própria vida dela, a não ser que ela cometa crimes, ela olha para a vida dela e diz assim: a minha vida não é tão ruim assim. Eu cometo pecado como todo mundo, mas eu não sou tão ruim assim. A pessoa, ela se justifica a si mesma. Ela não se acha tão ruim como... Aí começa: eu não sou ruim como a fulano, eu não sou tão ruim como ciclano, eu não sou tão ruim como Beltrano. Eu sou uma pessoa que trabalha, eu sou uma pessoa direita, eu sou uma pessoa tranquila, eu não faço problema, não dou problema. A pessoa, então, ela se justifica a si mesma. Mas a palavra vai dizer o que, irmãos? Versículo 10, que está escrito aí todos juntos? Como está escrito: não há um justo, nenhum? Será que naquela época não tinham pessoas que trabalhavam? Será que naquela época não tinham pessoas direitas que pagavam suas contas, que andavam corretamente? É lógico que tinham. Na época que isso foi escrito, existiam pessoas que viviam honestamente. Existiam pessoas que viviam do seu trabalho, que viviam com a sua esposa, que se dedicavam no seu casamento, que se dedicavam nas coisas boas deste mundo. Muitas pessoas vivem assim até hoje. Mas eu não posso me comparar com nenhum outro ser humano, porque a comparação não é com o ser humano. Eu não posso olhar a minha vida e comparar com a de ninguém. Eu não posso olhar para qualquer pessoa e colocar uma régua entre eu e aquela pessoa, porque esse não é o parâmetro, essa não é a régua. O pior pecador desse mundo, e entre mim e você, a diferença não são as nossas obras, é Jesus. A diferença entre o maior pecador e aquele que não peca tanto, é só se Jesus estiver lá no meio. Porque o pior pecador do mundo, se ele confessar a Jesus e crer na pessoa de Jesus, a partir daquele momento, ele pode não prestar mais para o mundo, mas para Jesus ele é um salvo. Assim como aquele ladrão na cruz, assim como aconteceu ali com Barrabás. O que aconteceu com Barrabás? Estava lá Pilatos, de um lado estava Barrabás, e do outro lado estava quem? Jesus. E um dos dois ia ser condenado, e um dos dois ia ser salvo da condenação. Aquilo ali, irmãos, é uma figura que aconteceu para nós. Porque quando aconteceu aquele dia, tinha 3 cruzes preparadas. Uma para um ladrão, outra para outro ladrão, e a outra era para quem? Para Barrabás. Jesus, ele entrou no meio de uma condenação. Porque aquela outra cruz era para Barrabás. Ele era assassino, matador, bandido. Qual era a pena máxima? Morte de cruz. Ele era um rebelde. Ele queria assassinar lá os romanos. Então a pior condenação que existia naquela época, qual que era? A morte de cruz. A mais vergonhosa. Tirava-se a roupa da pessoa, crucificada, ela ficava exposta lá naquela cruz. Jesus, ele entra no meio daquela condenação e ele assume o lugar de Barrabás. O povo escolheu Barrabás, aquilo é outra história. Mas Jesus, ele vai lá e assume o lugar, ele toma o lugar de Barrabás, e Barrabás, ele sai como, irmãos? Ele sai condenado ou ele sai absolvido? Sai absolvido. E quem ficou no lugar dele? Jesus. Barrabás, irmão, era a figura de nossa, era nós que deveríamos ir para a cruz, era nós que deveríamos morrer e ser condenado. Mas Jesus, ele assumiu o lugar do ser humano. Isso é a obra da morte de cruz. O que é a obra
da morte de Jesus. O que é que Jesus foi fazer naquela cruz? Ele foi assumir o nosso lugar. Crer em Jesus, quando a palavra diz quem crer e for batizado, é justamente crer nisso. É crer que não há um justo, eu não sou justo. Eu posso ser justo para a sociedade, eu posso ser justo lá para a conta de água, para a conta de luz, eu posso ser justo para o meu cartão de crédito, eu posso ser justo para muita coisa, mas diante de Deus, nós não somos justos. Não é a nossa justiça que nos salva, não é o que fazemos que nos salva, não é o que fazemos, não é as nossas obras. Quem salva é Cristo. Então Jesus, ele foi lá e assumiu o nosso lugar. Nós estávamos condenados, nós estávamos perdidos. Então quando ele vai naquela cruz, é porque não existia um só justo. Ele assumiu o nosso lugar. Qual era a condição nossa? Versículo 23, irmãos. O que é que diz aí? Todos. Porque todos pecaram e... Quantos pecaram? Todos pecaram. Todos são pecadores. Existe alguém aqui que não é pecador? Se prepara para subir. Brincadeira, mas não tem como. Ainda que uma pessoa diga, ainda que uma pessoa fale assim, olha, eu não cometo pecados. Às vezes a pessoa, ela não bebe, ela pode não fumar, ela pode não se prostituir, pode não adulterar. Essas coisas que é bem expostas, né? Essas coisas que todo mundo vê. Mas pensamentos ruins, suspeitas ruins, sentimentos ruins, coisas que surgem dentro de nós. Então, existem muitos erros, falhas e faltas na nossa vida. Então, nós somos ainda pecadores. Mas qual é a diferença? A diferença é que agora você crê em Jesus. O que significa isso? Significa que agora você acredita que Ele assumiu o seu lugar. Que agora Ele é seu advogado. Que Ele pode perdoar os seus pecados. Ele assumiu o seu lugar. Então, nós somos pecadores. Versículo 23 de novo, irmãos, porque todos pecaram, estão destituídos da glória. De novo, irmãos, bem forte, 23 e 24 agora, como é que diz aí? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente. Todos juntos, irmãos? Para que ele seja o que, irmãos? Justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus, Jesus ele torna o quê? Justificador. O que é justificador? Justificador, irmão, significa que Jesus declara você o quê? Sem culpa. Olha o capítulo 5, versículo 1. Como é que diz aí, irmãos? 5, versículo 1. Como é que diz aí? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor? Jesus Cristo. Agora o versículo 12, irmãos. Como é que diz aí? 12, 1, 2, 3. 12. Como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado, assim também a morte, assim também passou. Vamos ler de novo, irmãos. 1, 2, 3. Pelo quê? Por isso que todos? Por isso que todos pecaram. Então, Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória do quê? De Deus. Não há um justo. Um justo? Todos pecaram. Por quê, irmãos? Por causa de Adão. Por que é que você precisa de Jesus? Porque eu e você viemos da onde, irmãos? Lá de Adão. De Adão até o dia de hoje,
O que é que corre dentro de nós? A natureza de Adão. Adão pecou há tantos milhares de anos atrás, o que é que eu tenho a ver com isso? Que culpa que eu tenho se Adão pecou lá atrás? As pessoas, elas pensam o quê? Eu não tenho nada a ver com Adão. Mas não é verdade. Adão pecou e o pecado dele veio sobre toda a raça humana. Não importa a sua cor, não importa a parte financeira, não importa se a pessoa, onde ela nasceu, não me interessa. Todo ser humano que nasce, ele já é um pecador. É difícil falar isso aí, né, irmão? Eu não gosto de falar isso, mas eu tenho que falar. Quando você vê uma criança bonitinha, nascendo, fofinha, aquela bochecha rosinha, né? Aquele pezinho de bisnaguinha assim, né? Coisa boa. Oh, meu Deus do céu. Tudo cuinha, né? Você se derrete. Quando você vê uma criança dando risada para você, pronto. Mas olha, o cara só não se quebrando se ele tiver com um satanás dentro dele. Mas é muito bonito. Aí você olha assim, você lê a palavra, você fala, meu Deus, esse bebê é um pecador. Mas ele não pecou. Porque antigamente as pessoas diziam assim, não, ele só se torna pecador depois que ele peca. Mas isso não é verdade. O salmista mesmo diz que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Só o fato de uma criança nascer, ela já precisa de Jesus. Aí vem a pergunta, mas se a criança morrer, o que acontece? Se não deu tempo dela crer. Mas Jesus disse assim, deixai vir as crianças, porque delas pertence o reino de Deus. Então, o irmão crê que as crianças podem ser salvas? Sim, é óbvio que sim. Mas por causa de Jesus, porque ele disse. Mas chega uma certa idade que a criança tem que crer. Então, quando as crianças já começam a ouvir o culto, está ali o Dan ali, ó. O Dan falou assim, eu não quero ficar no cultinho mais não, eu quero assistir o culto. Né, Dan? Então está ali o Dan, se responsabilizando pela própria alma. Ele crê em Jesus. Então, irmão, você não se torna um pecador. Ninguém se torna um pecador. Todos já nascem pecadores. Todos precisam de Jesus. Desde o seu nascimento, uma criança necessita de Jesus para ser salvo. Por isso que a palavra diz que a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecam. Aí você vê a criancinha pequenininha ainda, com 1 ano, 2 anos, faz birra, não faz? Faz. Finge ou não finge? Você vai deixar de fingir, menino? Né? É ou não é? Posso perguntar para as mães aqui, que tem os filhos aqui. Já nasce murmurando, chorando. Não é? Pequenininho, você fala, meu Deus, como é que pode? Mas por quê? Já são pecadores, irmãos. Eles precisam de Jesus. Por que isso? As irmãs que gostam de fazer bolo, por exemplo. Pega um bolo, pega uma assadeira, que fala? Forma de bolo. Você vê que eu entendo, né, irmã? A irmã Luísa está rindo de mim. Porque a irmã faz bolo e aí zomba de quem não faz. Então você pega a forma de bolo. Certo, irmãos? Pega a forma de bolo e amassa ela. Os próximos bolos vai sair como, irmãos? Você pega uma forma de bolo, amassa ela, bate ela. Os próximos bolos vai sair como? Certinho ou vai sair amassado? Vai sair amassado. Qual foi a nossa forma primeiro, irmãos? Adão. Adão, ele se tornou uma forma deformada. E a partir de Adão, todos os filhos dos homens são deformados. Todos se tornam pecadores e todos deixaram de ser justos. Por isso que todos precisam de Jesus Cristo. Versículo 19, irmãos, o que está dizendo aí? Por quê? Pela desobediência de um só homem. Qual é o nome dele? Adão. Muitos foram feitos pecadores.
Assim, pela obediência de um, quem é ele? Muitos serão feitos justos. Então, quando uma pessoa, ela nasce, ela é uma pecadora. Por mais bonitinho, por mais cheirosinho que seja a criança, por mais que tenha, sabe, pezinho de pãozinho de Seven Boys, por mais bonitinho que seja, ele é pecador. Não precisa falar isso, é lógico, é só para você entender que não há um justo sequer. Ele pode, a criança, ela não tem malícia, não é malícia, ela também não é inocente, é uma outra palavra que eu esqueci. Não, ela não é maldade, né? Mas era uma outra palavra, mas tudo bem. Mas a criança, ela vai desenvolver ainda coisas, pensamentos, ainda o ego não foi formado, enfim, ela é uma criança. Sabe, ela é inocente, não é inocente, mas vou usar essa palavra, mas ela é inocente para muitas coisas. Mas precisa de Jesus. Precisa se falar que ela precisa de Cristo, precisa do Evangelho. Então, irmãos, essa forma, é isso que acontece. Então, quando uma criança nasce, ela não nasce pura, santa, imaculada. Não. A palavra vai dizer que a morte, o pecado, passa para as crianças também, tudo. É por isso que elas precisam de Jesus. Por isso que elas precisam de Cristo. Por isso ele falou, não impeça as crianças de virem até mim. Não impeça. Então, elas precisam de Jesus também. Então, quando a palavra vai dizer, irmãos, que, versículo 5, capítulo 5, versículo 1 de novo, diz assim, sendo, pois, justificados temos paz com Deus por nosso Senhor. De novo, irmãos, todos juntos, 1, 2, 3. Sendo, pois... Então nós somos justificados pela fé. O que é fé? Fé é você crer. Crer no quê? Crer na obra de Jesus Cristo. Então, quando Jesus fala em Marcos 16, quem crer e for batizado, ele está dizendo o quê? Você tem que ter fé naquilo que ele está dizendo. E o que é que a palavra está dizendo? Que nós somos pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então, quando você tem fé em Jesus, você está tendo fé naquele que se fez carne, habitou entre nós, sofreu, padeceu, morreu sem ter cometido pecado, sem na sua boca ter se achado nenhum engano. Quando você crê na pessoa de Jesus, você crê que Jesus veio a esse mundo, você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, que Ele agora vai substituir você, então naquele momento você reconhece que você é um pecador, e como pecador você está perdido, porque o que a palavra, como está aqui está fácil, Romanos capítulo 6, Romanos 6, 23, olha só o que diz aí, irmãos. Então, 6, 23, vamos ler primeiro. 6, 23, irmãos, o que está escrito aí, 1, 2, 3? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê, irmãos? A vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso? Qual é o salário do pecado? A palavra diz que todos pecaram. Eu e você somos pecadores. O salário do pecado é a morte. Então quem é que escapa da morte? Ninguém escapa da morte. Por isso que Jesus veio. Então quando uma pessoa morre, ela estará presa para sempre nas mãos de quem? Vamos ler de novo o texto, versículo 23. Porque o salário do pecado, quando a pessoa peca, acontece o quê? Quando ela peca, acontece o quê? Morre. Lembra de Efésios 2:1? E vos vivificou, estando vós mortos de ofensas? O pecado gera o que no ser humano? Morte. Gera morte. O cara, ele começa a pecar pequenininho. Tanto fora quanto dentro da igreja. Tanto fora quanto na igreja. Com o pecado não se brinca. A pessoa peca, ela tem que se arrepender. A pessoa, ela começa ali um pouquinho com ira, hoje ficou irado, aí ficou irado, não falou nada, amanhã ele fica irado, aí fica mais inchado,
Aí no outro dia ele fica irado e fala. Aí no outro dia fica irado e ofende. Aí fica irado, ofende, aí grita. Aí fica irado, ofende e grita. Aí levanta a mão. Aí agride. Aí mata. Por quê? Porque ele vai brincando, vai deixando o pecado correr solto. Não é assim? Não é assim com o filho também? Filho é assim, né? Eu falo pro meu filho, ó filho, ó, às vezes você brinca, você quebra as coisas, tá tudo bem, mais ou menos, né? Mas brinca, cai, rala e tal. Eu falo, mas se você faltar com respeito, você vai apanhar. Então ele sabe disso. Levantar a voz, desrespeitar o vô, vó, tio, tia, primo, qualquer pessoa vai sofrer a consequência. Se você deixa, você cria o quê? Um folgado dentro de casa. E aí como é que você segura a criatura? Não é? Você não segura. E o pecado só vai o quê? Aumentando. Aí cresce, aí não respeita a esposa, não respeita a filha, não respeita ninguém. Por quê? Porque o pecado está lá, dentro. Jesus o liberta, se quiser. Se não, não tem como. Quando a palavra diz assim, irmãos, porque o salário do pecado é? A morte. Significa que quando a pessoa peca, ela morre. E quanto mais pecado, mais morte vai acumulando. Jesus, ele quer interromper isso daí. Não há um justo sequer. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então vem Jesus assumir o nosso lugar. Então vem Jesus Cristo para quebrar essa sequência de morte e de pecado. Ele assume o nosso lugar. Nascemos pecadores e precisamos da justificação de Jesus Cristo, da justificação de Deus, que vem através do quê? Do crer. Você crê no quê? Eu creio na obra de Jesus. Ele veio a esse mundo para quê? Ele veio como um santo, puro, imaculado, não cometeu nenhum pecado, e quando ele morreu naquela cruz, ele pagou o preço. Porque nós, a palavra diz que Jesus veio nos resgatar da maldição da lei, Gálatas 3,13, mas Mateus 20, se eu não me engano, vai dizer que ele também veio resgatar os homens. Ele não fala mais nada, ele fala assim, olha, eu vim buscar, eu vim resgatar, eu vim pagar o preço. Por quê? Porque o ser humano está na mão de quem? Antes de Jesus chegar, os homens estão nas mãos de quem? Porque se Jesus veio pagar o resgate, é porque alguém pediu o resgate. Ou vocês acham que Jesus teve que sofrer tudo aquilo à toa? Ou melhor, que ele teve que sofrer tudo aquilo porque aquilo surgiu na cabeça dele. Olha, eu tenho que ser chico. Não era mais fácil Jesus ter ido lá e ter um infarto no coração e ter morrido? Ou morrido dormindo, que é mais fácil? Por que Jesus ele teve que padecer uma madrugada toda, teve que apanhar, teve que ser insultado, teve que ser chicoteado, colocar uma coroa de espinho na sua cabeça, subir daquele Gólgota, ter carregado aquela cruz pesadíssima, ser crucificado, sofrer 6 horas pendurado naquela cruz? Por que ele teve que sofrer tanto? Quem é que pediu isso daí? Não foi o Pai, não. Alguém pediu. E quem pediu, está lá no Velho Testamento. Está lá. O preço é esse. Você quer o ser humano? Você quer os homens de volta? Porque o ser humano se perdeu. Você quer o ser humano de volta? Então esse é o preço. E foi isso que aconteceu. E Jesus pagou esse preço por nós, por amor. Então Jesus, irmãos, ele quer justificar. O que é justificar? Como nós lemos em Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé. Volta lá. Romanos 5:1, irmãos, diz assim, ó. Sendo, pois, o que, irmãos? Sendo, pois, justificados pela fé. Então eu e você, irmão, podemos ser justificados pela? Você paga quanto, irmãos? Para você ser justificado? Você precisa dar dízimo? Precisa dar oferta? Não precisa nada disso. Precisa ir de joelho, pagar promessa? Não precisa de nada disso. Quando a palavra diz sendo justificados pela fé, olha aí, ó, sendo, pois, justificados pela fé. O que é justificação? Justificação significa que você não vai ser declarado culpado.
no ano de eleição, o que acontece no ano de eleição? Se você não pode votar, se você não está no lugar que você vota, você tem que fazer o quê? Você tem que justificar. E por que é que você tem que justificar? Porque se você não votar, você está infringindo a lei. A lei diz que você é obrigado a votar. A lei diz que você é obrigado a votar. Se você não vota, você vai pagar uma multa. Quando você vai lá e se justifica, você precisa pagar aquela multa? Não. Você não precisa pagar aquela multa. Ainda que seja uma multa pequena. Mas você não precisa pagar, porque você justificou. Mas estamos falando do quê? Da lei dos homens. E no mundo espiritual? Eu preciso ser justificado por quê? Por Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, pela fé em Jesus, por causa da minha fé em Jesus, porque eu creio no que Ele fez por mim, eu acredito naquele sacrifício, eu acredito que eu sou um pecador, eu acredito que eu preciso da salvação que está nele, eu acredito que aquela obra, Ele pagou o preço por mim, então aquilo vai me justificar. Por que eu tenho que ser justificado? Por que eu tenho que ser justificado? Porque eu quebrei muitas regras, eu quebrei muitas leis, eu desobedeci várias vezes. Os 10 mandamentos, por exemplo, irmãos. Quantos aqui já quebraram os 10 mandamentos aqui, por exemplo? Levanta a mão. Alguém aqui, não vou sair perguntando, né? Vou perguntar se já matou alguém, né? Mas a palavra diz o quê, irmão? Que você mata, não é só dando tiro. Como é que você mata também? Hã? Tem gente que fala assim, né, irmão? Que palavras são mais doloridas do que um tapa, não é? Vocês confirmam isso? Então, cuidado com a boquinha, o que fala. As crianças cantam isso aí. Cuidado com o olhinho do que vê. Não é assim? Irmãos, então às vezes a gente já matou pessoas com a nossa boca, com ofensa. Lá na lei diz assim, para guardar o sábado. Quem já trabalhou no sábado aí? Então pronto. Então, se depender, vamos parar por aí, né, irmão? Sem Jesus, o homem está debaixo do quê? Da lei. Então a lei fala, olha, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, não dará falso testemunho, não trabalhar no sábado. Então a palavra diz lá em Tiago, se você quebrar uma vírgula, você é culpado de todos. Porque a sentença da lei qual que é? A morte. Então, quando uma pessoa ela peca, ela infringe qualquer tipo de lei do Antigo Testamento, ela já está sofrendo e vai sofrer a pena, a condenação. Por isso que a palavra diz em João 3,17, que Ele veio a esse mundo para salvar os homens. Quem não crê nele, já está o quê? Condenado. Vamos lá, vai, já que nós estamos por aqui mesmo. João 3, para a gente finalizar por aqui, né? Então, irmãos, a obra da justificação é essa. Então, Jesus, irmão, Ele se tornou o quê? O pecado, irmãos. O pecado tornou o homem. Nós lemos em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Então o pecado, irmãos, veja só, o salário do pecado é a morte. Aí lemos que por causa de Adão, todos também pecaram. Porque Adão é aquela forma torta. Então a partir de Adão todo mundo vai sair pecador, todo mundo vai sair torto. Por isso que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então o pecado, ele torna o homem morto nas suas ofensas e pecados.
O pecado torna o homem doente. O pecado torna o homem condenado. E Jesus, ele veio livrando o homem de tudo isso. Da morte, da condenação, das suas doenças espirituais. João 3:16, irmãos, todos juntos, como é que diz aí? De tal maneira, é o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida? Então Deus, o Pai, Ele enviou o Filho dele para quê? Para você crer. Agora, o que é crer? É crer na obra que Ele fez. Ele veio a esse mundo, sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou. Para quê? Para salvar pecadores. Então nós somos pecadores. Estar em Jesus é estar salvo dos pecados. Quando a pessoa ela é salva em Jesus, a vida dela vai tendo que mudar, vai melhorando a cada dia. Essa é a proposta do Evangelho que nós vemos no primeiro versículo. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então Deus, ele não está aqui para condenar. Nós temos que entender isso. Deus, ele está aqui para salvar. Mas olha o que ele vai dizer, versículo 18. Quem crê nele não é? Mas quem não crê, já está? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho. Qual é o nome dele? Então, quando Jesus chega, nós seres humanos já estamos condenados. Deus, ele não veio condenar, porque todo mundo já estava debaixo de condenação. Por quê? Porque todos pecaram. Então, o que é Jesus? Imagine só um grande barco passando no meio do mar. Um grande navio passando no meio do mar. Muitas pessoas estão nesse mar, estão tentando nadar, estão tentando se agarrar em alguma coisa, estão tentando de alguma forma sobreviver às ondas, sobreviver no gelo da água, sobreviver a todo custo. Aí aparece ali às vezes um pedacinho de madeira, às vezes aparece alguma coisinha para se agarrar, e a pessoa se sente um pouco mais aliviada. Mas a verdade, irmãos, é que a única coisa que pode salvar as pessoas é esse grande navio chamado Jesus, e ele está passando pelo mar deste mundo. E ele está sempre pronto para receber qualquer um que está lá. Todas as pessoas que estão no mar, uma hora a força vai se acabar, uma hora vão afundar. Jesus é aquele navio seguro, que não há tempestade que venha derrubar. Depois que ele morreu, ressuscitou, a morte não tem mais poder sobre ele. Por isso que a palavra nos ensina, versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para que as suas obras não sejam. Mas quem pratica a verdade vem para onde, irmãos? A fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas. Então, irmãos, Jesus é a luz, nós temos que ir para a luz. Por que eu tenho que ir para a luz? Versículo 19. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a... Porque as suas obras eram? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Irmãos, Jesus é a luz. Quando eu chego perto de Jesus, a luz dele faz o quê? Manifesta. A luz dele vai mostrar para mim que eu sou um pecador. Quando eu chego perto de Jesus, não adianta eu chegar perto de um, de outro, e dizer assim, eu sou melhor do que você. Não adianta eu chegar perto de uma pessoa e dizer assim, olha, eu não peco igual você peca. Isso aí está errado. Eu tenho que chegar perto de Jesus e olhar para ele e dizer, e agora? Como é que eu sou? Quando você começa a ler o Evangelho, você fala, meu Deus, quanta coisa eu preciso ainda melhorar, quanta coisa eu preciso mudar, quanta coisa eu preciso ainda me santificar, me purificar. Quando eu começo a ler a palavra, você começa a entender isso.
Agora, se você não lê a palavra, se você não lê o evangelho, como é que você vai descobrir? Como? Então, o evangelho, irmãos, é a palavra, é a luz que mostra para nós o que somos realmente. Então, quem ama a luz, quem ama Jesus, vai para a luz. Para quê? Para que as suas obras sejam manifestadas. Então, irmãos, por que nós estamos na igreja? Por que estamos servindo a Deus? Porque somos melhores do que qualquer outra pessoa? É óbvio que não. Se nós somos hoje, irmão, libertos de muitos pecados, se somos libertos de muitas coisas, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Se hoje você não faz isso, aquilo outro, se hoje você melhorou como pessoa, melhorou como pai, como esposo, como filho, se você melhorou, glória a Jesus. Mas a obra é dele. Nós somos frutos da obra trabalhosa de Jesus. Somos frutos do seu trabalho. Nós estamos aqui, irmão, porque Jesus fez todas as coisas por nós. E hoje podemos estar aqui para lutar, batalhar, dar os frutos, enfrentar as lutas, as tribulações, orar, buscar a Deus, nos esforçar, como tem que ser. Mas quando nós vamos para Jesus, irmãos, Ele é essa luz. E diante dele eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que sem Ele eu não consigo absolutamente nada. Então quando a palavra diz, irmãos, versículo 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece, e não vem para que as suas obras não sejam. Então veja só, irmãos, todas as pessoas que não vão para Jesus, é porque elas não querem ser reprovadas. Mas eu vou dizer para os irmãos, os homens são reprovados. Diante de Jesus, não há um justo, não há um. Mas quando você, veja bem, irmãos, quando você vai para a luz, na luz você reconhece que você é reprovado. Você, na luz, você sabe que você é um pecador, que você não é justo. Então você vai, se ajoelha e diz, Senhor Jesus, eu sei que sou aprovado por causa do Senhor. Eu sei que sou justo por causa do Senhor. Eu sei que sou santo por causa do Senhor. É isso, irmãos. A gente não pode se achar melhor do que ninguém, porque não somos. Hoje você pode estar super bem, mas amanhã você pode estar enfrentando muitas lutas. Hoje você pode estar enfrentando todo mundo. Ninguém te segura. E amanhã você pode estar sofrendo o quê? Lutas. Vontade de parar, desistir. Isso faz parte da vida cristã. Mas a nossa confiança não está na nossa força. A nossa confiança está na força de quem? De Deus. Na força de Jesus. A grande questão é, irmãos, quando nós seguimos a Jesus, eu falei que era o último versículo? Eu estava de dedo cruzado, irmãos. Brincadeira, irmãos. Vai lá para Hebreus. É porque eu estou vendo ali o relógio e tem 5 minutos, e eu não posso perder 5 minutos. Porque a vontade é de passar deles, mas não farei. Hebreus 12. Quando você vem para Jesus, irmãos, existe uma coisa muito importante, mas que a gente não pode se esquecer. Amém? Quando você vem para Jesus, o primeiro versículo que a gente leu foi lá em Romanos 8, 29 e 30, né? Onde diz, o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando você vem para Jesus, Jesus chamou você para ser conforme a imagem dele. Então, veja só, irmãos, quando você vem para Jesus, você foi chamado para ter a imagem de Jesus. Assim como ele é, devemos também ser nós nesse mundo. Quer dizer que eu e você temos que ser igual quem, irmãos? Jesus. Mas isso é impossível. É por isso que ele enviou o Espírito Santo. Mas olha aqui, que interessante. Como é que eu faço para ser igual a Jesus? 12, versículo 6. 5. E vós já esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por eles fores?
Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então você não é filho, você é bastardo. Quer dizer que para ser filho de Deus e continuar sendo filho de Deus, você tem que ser o quê, irmãos? Tem que ser o quê? A pergunta é, quem gosta de ser corrigido? Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser corrigido. Chegar e falar assim, ó, você está errado, o seu jeito de falar está errado, o seu jeito de tratar está errado, o seu jeito de conduzir as coisas está errado. Se eu falar assim, a pessoa fica magoada na hora. Na hora. Então você tem que chegar sempre com doce. Rapaz, irmão, tudo bem? Ô, irmão, vamos vigiar no jeito que você fala. Toma cuidado, irmão, do jeito que você está fazendo. Não faz assim não, santo. Fala. Só com a imagem do celestial. Então você vai corrigir, aí você tem que ir com doce, né, irmão? Com docinho na mão. Faz assim não. Mas veja só, irmãos, todos nós precisamos ser corrigidos. Põe isso na cabeça. Como disse o irmão Marcelo, porque a gente tem que se desvencilhar da natureza humana. Olha só, vamos ler de novo. Mas se estáis sem... O que é disciplina? A palavra disciplina significa o quê? Discípulo, discipulado. Todo discípulo precisa ser corrigido. Por quê? Porque ele tem manias, cheio de manias. Todo dengoso, né? Já dizia o poeta. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. E nós fazer o quê, irmãos? Quer dizer, o pai falava e o filho fazia o quê? Baixava a cabeça, né? Mas isso é lá atrás, né, irmão? Hoje, mais ou menos, funciona isso aí, né? Vamos lá. Porque aqueles... Onde é que eu estava? 9. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então Jesus vai nos corrigir para sermos o que, irmãos? Santos. Mudar o jeito de falar, o jeito de olhar, o jeito de ouvir, o jeito de conversar, o jeito de comprar, o jeito de vender, todo o nosso jeito tem que ser mudado. Mas como é que eu faço isso? A palavra está dizendo que é o Pai que vai corrigindo. O que eu não posso ter na hora da correção? Um coração duro. Sabe quando a gente dá aquela resposta ríspida? Quando você vê já saiu, você fala, meu Deus, já foi. Aí o seu coração fala o quê? Está errado. O Espírito Santo fala o quê? Não fala assim. Vai lá. Peço perdão, desculpa. Resolve, não é? Mas o coração, quando ele está duro, ele é soberbo. Ele não assume. Duro. Aí o pai não consegue corrigir. Não consegue discipular. Por quê? Porque o coração está duro. Então o pai corrige. Mas o pai não pega ninguém forçado pela mão e torce o braço e diz, agora você vai fazer. O pai não faz isso. O pai, ele fala. O pai, ele orienta. Para quê? Para fazermos parte da sua santidade. Quando nós vamos para a luz, e na luz nós falamos, eu estou reprovado. É melhor, irmão, você estar na luz, e a luz dizer para você, está reprovado? Ou você ficar na escuridão, escondidinho, muqueado. Ninguém está sabendo que eu sou assim, mas está nas trevas. Porque lá nas trevas, reprovado, a pessoa está condenada. Mas quando a pessoa ela vai para a luz diz, você está reprovado, você tem oportunidade de deixar de ser reprovado. É simples. Mas se o meu coração for duro,
Então não se torna simples, se torna difícil. Então Jesus, ele fez a sua obra espetacular. Mas mesmo assim, existe um trabalho árduo e difícil. Porque o nosso coração, ele é duro demais. Amanhã ele pode estar quebrantado. Mas no outro dia já endurece tudo de novo. Hoje eu estou bem, mas amanhã o negócio já vira do avesso. Então o ser humano é difícil, complicado, cheio de, parece um monte de fio assim desencapado. Assim é o ser humano. Todos nós somos assim. Por isso que tem que buscar o Espírito Santo, ler a palavra, orar, se envolver com o Espírito Santo, com Jesus, aí ele vai te corrigir. Quantas vezes eu li a palavra e falei, meu Deus, hoje, o senhor pegou pesado hoje. E aí você fala, meu Deus, eu preciso praticar isso aqui. Versículo 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, de gozo, senão de... Mas depois que você é corrigido, depois que você entende aquilo, fala, meu Deus, eu estou errado. Isso só acontece com o coração quebrantado, irmãos. Se o seu coração, meu coração estiver duro, a gente vai lutar contra Deus. Deus vai corrigir, sabe quando, às vezes não acontece, às vezes o pai vai corrigir o filho vai lá e responde, aí se o pai fala, aí o filho vai lá e retruca. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu já comigo, eu fazendo, né, com a minha mãe, até levar um tapa na orelha, pá, tá bom, mãe, tá funcionando aí de novo, mas eu era pequenininho em Barbacena, né, moça? Você cresce, amadurece, você cria juízo, né? Fala, pode falar. Mas, quando você é corrigido, aquilo não é bom. Traz tristeza, angústia. A palavra vai dizer, porque na verdade toda correção presente não parece ser de alegria, de gozo, senão de tristeza. Mas depois, produz o quê? Um fruto passivo de justiça, nos exercitados por... Então, toda vez que uma pessoa é corrigida, ela precisa entender o seguinte, olha, eu fui corrigido, eu preciso mudar o meu jeito de ser, de pensar, de agir, de falar, tal. Quando você começa a exercitar e praticar algo diferente do que você estava fazendo antes, então aquilo produz um fruto. Quando uma pessoa é corrigida e ela continua a fazer a mesma coisa, ela não está se exercitando, ela está afundando cada vez mais. Então, quando a gente erra, somos corrigidos, temos que mudar o foco, mudar o caminho, mudar de pensamento. Se eu persistir em continuar fazendo a mesma coisa, então aquilo vai só piorando. Amém, irmãos? Então, Jesus fez essa grande obra para quê? Para nos salvar. Deus não veio nos condenar. Se Deus veio nos condenar, quanto mais a gente, ser humano, não pode condenar ninguém. Mas uma coisa é certa, Deus quer que façamos parte da sua santidade. Amém, irmãos?